boa noite. Sejam muito bem-vindos à minha live hoje. Estamos já começando e para a gente começar bem bacana mesmo, me dê o feedback se está ok o áudio e a imagem. Está ok? Está audível? Olá, Lia, prima linda, boa noite. Mi, Antônio e Edu, Jussi, são todos muito bem-vindos à live. Joia. Enquanto vão aí já se conectando a esse momento aqui agora, momento presente. Enquanto isso eu vou estar recebendo quem tá chegando aí para participar com todos nós. Boa noite. Muito bom tê-los e tê-las aqui comigo nessa live. Parabéns por ter se permitido esses minutos de autoconhecimento, de reflexão, de conversar, de saber o que de verdade depende de você e é só você que pode fazer. Boa noite, irmã. Indo, boa noite. Aproveitem que dá tempo, está no tempo de clicar aí nesse aviãozinho e mandar o convite para pessoas, amigas, familiares que você deseja aí, que você pode estar chamando para participar conosco dessa live. Que é uma live que vai trazer, né, um óbvio de uma forma diferente, que vai agregar e trazer um valor bem significativo para essa questão que diz respeito somente a você, a quem está aqui participando. E convidem aí, vai se colocando no aqui e agora para você estar completamente 100% inteira nesse momento aqui da live. Vai pensando se tiver aí algum pensamento, algo preocupante, né? Imagina uma sacolinha aí de preocupações ou de pensamentos que agora podem ser que estão te tirando do foco aqui da live. Imaginem você anotando esses pensamentos aí num papelzinho e colocando eles dentro dessa caixinha, dessa sacolinha, que depois você vai estar retomando a eles. Sejam todos muito bem-vindos. O tema, a live de hoje que eu trago é exatamente sobre qual assunto, né? O que depende de você, só você pode fazer. Aparentemente, ou né, a nível de pensamento, ou do que pode ser que esteja aí, porque já estive nesse lugar, eu já pensei sobre isso, desse jeito que eu vou trazer para vocês. Eu sei que o que depende de mim, só eu posso fazer. Sim, o saber aqui e ter essa clareza, essa certeza, faz muitos, em geral, de forma inconsciente, enfraquecer a nossa potência de autorrealização. Porque quando a gente tem plena certeza, eu sei sim, o que depende de mim, só eu que posso fazer, né? Se eu fazer para você a seguinte pergunta, você sabe quais são as coisas, vou dar esse nome, quais são as coisas que dependem só de você? E essas coisas também é só você que pode fazer? Você tem essa clareza? Vai trazendo aí, vai respondendo. Fiquem à vontade que se quiser compartilhar aqui conosco o que vier de pensamento, de pergunta, de situação, né? Eu gosto de estar colocando esse momento das lives, um momento de
é crescimento mútuo, né? Crescimento coletivo. Aqui não há certo ou errado quando são coisas subjetivas. E essa é uma das coisas que são subjetivas. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para trazer você para esse lugar, você tenha clareza quais são as coisas que depende de você e só você, ninguém mais é que pode fazer. Quando eu trago só você e ninguém mais pode fazer, é que primeiramente essa coisa ou essas coisas fazem sentido em primeiro lugar para você. Depois pode ser que faça sentido para um filho ou para uma filha também, para o esposo ou para a esposa, para um pai, para uma mãe. Mas em primeiro lugar, essas coisas têm essa característica. Primeiro faz sentido para mim. A live de hoje eu quero colocar também para vocês, que é respondendo. Toda semana eu coloco no Stories 3 caixinhas de uma das obras mais fantásticas que eu já li, do Sun Tzu, que é a... Vou trazer, eu tenho a caixinha e o livro tá ali, que é essa obra aqui, A Arte da Guerra, né? Então, hoje a live é em resposta também à caixinha a carta que foi mais votada, que é exatamente esse tema, tá? O Sun Tzu traz o seguinte: a proteção contra a derrota está em nossas mãos. O que depende de você, só você pode fazer. Está ciente disso? Foi a caixinha da semana passada que foi a mais votada. E muito interessante, muito importante e algo pra gente estar conversando aqui. Então vamos lá. Primeiro traz aí pra você, com clareza, pra você, quais são as coisas que dependem de você e é só você que pode fazer. Por que essa pergunta ela é extremamente importante quando se trata esse tema? Eu lembro que há uns 10 anos atrás, né, eu estava participando de um congresso em Belo Horizonte, um congresso internacional com a doutora Teresa Robles, da hipnose ericksoniana, né? E um dos dias do congresso foi exatamente um tema parecido com esse. Não foi esse título, mas a essência dele era essa. E aí teve um momento nesse dia dessa palestra com esse tema que a doutora Teresa Robles perguntou o seguinte, exatamente essa mesma pergunta que eu acabei de fazer para vocês. Cheio, né? O auditório ali cheio, repleto de pessoas, ela perguntou: para começar o congresso de hoje, né, eu quero fazer uma pergunta simples e porém muito complexa. Você sabe com clareza quais são as coisas que dependem de você e é só você que pode fazer. Ninguém mais pode fazer no seu lugar. Eu lembro como se fosse hoje, agora. Parece fácil responder, porém não. Exatamente. Quando você para ali listar, anotar ou listar essas coisas, não é tão óbvio, realmente. E aí eu lembro que a minha primeira resposta que eu dei ali para mim, inclusive tinha umas 3 colegas que nós fomos em grupo, né? Colegas PC para esse congresso da hipnose. E aí na hora eu olhei para uma que estava do meu lado e falei assim: claro, é óbvio que eu sei. Coisas que dependem de mim é só eu mesmo. Meus sonhos é algo que só depende de mim e só eu que posso fazer. Aí a minha colega que estava do lado olhou para mim e falou assim: e ficou olhando para mim com aquele ponto enorme de interrogação. Aí eu olhei e falei assim: mas parece que não é. Tô vendo muitos pontos de interrogação aí.
E ela falou, mas pensando bem, de primeiro eu pensei isso, muito parecido com você, mas vamos aqui pensar nós duas exatamente essa pergunta da doutora Tereza. E aí nós fomos acompanhando ali a palestra, o congresso com os exercícios. E, gente, a resposta que eu dei era a resposta que exatamente que inconscientemente me fazia em algumas coisas que dependiam de mim, só eu poderia fazer, me empacavam, me travavam. Por essa certeza, é óbvio que eu sei. E é só eu mesmo que posso fazer. E aí, então, fui para o segundo passo. E acompanhe e vem comigo você fazendo também esse segundo passo. Tá? Então, quais são as coisas que só depende de mim, só eu posso fazer? Mais ninguém. E aí, para isso, eu tive que pensar, por exemplo, né, várias situações. As primeiras que vinham eram situações que, em geral, eu colocava uma outra pessoa junto também. Ou era alguma coisa de cliente, ou era o esposo, ou era o filho que estava ali para mim, na minha obviedade, como diz, não existe essa palavra não, mas é isso. Eu linkava o que só eu podia fazer numa dependência de uma segunda pessoa. E aí começou exatamente o meu processo de autoconhecimento e muito mais de autodesenvolvimento sobre isso daí. Isabela, não. Essas coisas que você tá listando aí, que você tá achando que é só você que pode fazer, parece que não é bem assim. Porque tem outras pessoas em segundo lugar aqui que tá trazendo uma dependência sua para você poder fazer isso. A partir daí, então, eu comecei a repensar sobre isso. E desde o momento que eu consegui trazer com clareza quais são as coisas que são minhas, que dependem de mim e que só eu posso fazer. E do outro lado, as outras coisas que são minhas, que na verdade que estava tudo muito misturado na época. Esse outro lugar dessas outras coisas. Certo. Junto com isso, nós ouvimos muito, mas muito mesmo, aquelas frases que são muito clichês e que elas também entram junto com esse tema que nós estamos conversando aqui. E pessoal, se tá fazendo sentido para você, se você tá conseguindo me acompanhar, o meu termômetro é esse coraçãozinho aí. É o meu termômetro que eu posso continuar aí, que tá fazendo sentido para você. Outro, quando você clica nesse coraçãozinho, você tá dizendo para o Facebook, né, que essa live tá sendo um tema relevante, significativo e importante. Então vai estar chegando isso a mais pessoas também, mesmo que elas assistam depois a live gravada, tá? Então vai clicando aí ou vai interagindo aqui comigo dentro do que para cada um for bacana. E aí tem outros clichês que andam muito junto a esse tema, que é muito que nós ouvimos e que a gente repete ele para outras pessoas. Que o seu futuro só depende de você, que a sua vida está em suas mãos. Por mais que isso, eu sei disso, eu tenho essa clareza, a gente não compreende em sua totalidade a verdade que está por detrás de cada uma dessas frases. O que de verdade elas querem dizer, tá? E aí, muitas das vezes, a maioria das pessoas, assim como eu, alguns anos atrás, igual eu acabei de dizer aqui, acaba não realizando os objetivos por alguma interferência externa, tá? E aí entra aqueles movimentos, né, de a culpa sempre é do outro. Mas eu precisei do outro disso, minha expectativa não foi atendida, então eu frustrei, por isso eu não realizei.
essas interferências externas diante desses temas nos fazem a maioria das pessoas não realizar as coisas que dependem somente delas realizarem. Então, se você, por exemplo, tem um plano, se você tem um planejamento, tem uma meta, tem um objetivo, tem uns sonhos, mas se por algum imprevisto as coisas não saem do jeito que você planejou, do jeito que você quis, em geral, a grande maioria das pessoas desistem aí nesse momento daquilo. Por quê? Qual é um dos motivos de fazer as pessoas desistirem? Porque, na verdade, para essa pessoa, aquilo que depende dela e que só ela pode fazer, não chegou dessa forma para ela. Ela não acessou ali o recurso interno dela, a potência de autorrealização dela, como ela poderia ter acessado. Então, muitas pessoas, inclusive eu, muito provável você, quantas coisas que você já abandonou, já desistiu, especificamente por interferências externas, mas que ali só dependia de você. Vai pensando aí. E então, por isso que é importante, o teu sonho determinará o teu futuro? Então, Gilbert, eu trago o seguinte, o teu sonho determinará o teu futuro desde que você faça acontecer, realize no momento presente. Que saia do mundo das ideias e vai para a realização, vai para o fazer. Sim, eu acredito muito, meu pessoal, mas e também na área e na abordagem que eu trabalho, né, nos atendimentos, nas ferramentas que eu utilizo na psicologia clínica, que eu preciso, é uma necessidade humana ter um motivo do pra quê esperar e querer o dia de amanhã. Pra que querer a próxima hora? Que é muito sonho, que é exatamente esse futuro, tá? É por aí, sim. E aí, gente, nós precisamos compreender, vou pegar o gancho aí do Gilbert, que o futuro, ele é sim fruto do que nós realizamos agora. Fruto do que nós plantamos no aqui e agora. E cada vez que você deixa de fazer algo, de realizar algo que é seu e que só você pode fazer, esse futuro ele fica mais distante, ele vai perdendo, entre aspas, a força. Por quê? Porque você também não potencializa essa força que primeiro ela vem de dentro, interna. Se eu deixo de realizar aqui e agora, mais fica distante algo lá no futuro. E se eu deixo de realizar, eu não estou alimentando a minha potência autorrealizadora interna. Eu estou enfraquecendo ela. Eu não estou colocando combustível nela. Então, se eu estou enfraquecendo o meu interno, automaticamente o futuro também ficará enfraquecido, ficará mais distante. Faz todo sentido, pegando bem o gancho seu aí, Gilbert, que você trouxe. Então, a partir de agora, é preciso você trazer uma amplitude maior para isso que eu vou te dizer. O seu futuro depende apenas de você. É fato. Não podemos desqualificar e nem estarmos cegos ao externo. Mas ele depende exclusivamente de nós. Porque através do sonho vem um planejamento. Sim, exatamente isso mesmo. Show de bola, Gilbert, é isso mesmo. E aí, gente, ninguém
Vê se, a não ser que você fale aqui pra mim que isso já aconteceu com você, mas ninguém vai acordar cedo e lutar para alcançar os seus objetivos por você. Ninguém vai fazer algo que é você que primeiro tem que fazer. Então eu trago aqui um exemplo. Vou trazer um exemplo real meu, tá? Do que depende de mim, só eu posso fazer. Eu tenho que fazer sentido para mim em primeiro lugar. Vou trazer algo aí. Vamos lá, o que me veio aqui agora. Eu tenho um filho que mora fora do país, com a família dele, netinhos e tal. Então, é meta minha de pelo menos 2 vezes no ano ir lá visitá-lo e ficar alguns dias com eles. É meta minha. Para eu realizar isso, tá? Eu preciso de ter tido eu preciso já organizar passaporte, toda aquela documentos necessários para sair do país. Eu preciso de juntar o dinheiro, eu preciso de comprar passagem, eu preciso de comprar dólar, tá? Sim, esse sonho, essa meta, ela é minha em primeiro lugar. Então, só eu que vou ter que ir ali no dia a dia fazer coisas, realizar coisas para concretizar essa meta. Só que eu não estou sozinha na minha caminhada. Eu tenho um esposo que convive comigo e que convivemos diariamente. E aí, é fundamental que ele saiba dessa meta minha. É fato que eu compartilhei essa meta minha com ele. E aí ele topou. Eu também quero. Eu também quero estar participando disso com você. Aí, de uma parte que é minha, que depende de mim, somente para realizar, eu vou pegar um pedaço dessa parte e junto com o meu esposo, nós vamos fazer um planejamento de como isso acontecer para mim e para ele também. Ele tem as metas dele. Vamos supor que ele também topou porque ele quer ir lá. Vamos dizer, conhecer o país, quer passear. Ele tem uma filha, então é meta dele, tá levando a filha dele para conhecer a Disney, tá? Então, algo foi compartilhado ali com ele. Ele topou, fazemos o planejamento juntos, mas aqui e dentro de mim, eu sei que essa meta, ela é algo minha em primeiro lugar, tá? E que depende de mim. Se algo acontecer e furar o nosso planejamento e vamos supor, não der para ele ir porque surgiu um imprevisto do trabalho, beleza, se dá para eu ir, eu posso, se for ok para nós dois, eu posso ir lá realizar essa meta, porque ela é em primeiro lugar minha. Ficou claro aí para vocês? Vamos marcar uma live? Sim, Gilbert, me chama depois no privado, no direct pra gente conversar. Então, gente, é essa clareza que precisa estar aí. Quando eu faço esse movimento, não tem ali uma dependência e nenhuma interferência externa que eu vou depender nessa situação, nesse exemplo que eu estou trazendo, do meu esposo para realizar isso. Por quê? Porque ela é minha. Ela faz sentido primeiro para mim. Depois ele tem as dele porque ele quer ir, que faz sentido para ele. Então ele vai ter o empenho, o engajamento e o comprometimento ali para juntos realizarmos isso. Ficou claro aí para você? Por isso que o que depende de você é só você que pode fazer. Ninguém vai fazer no seu lugar. Acontece algumas situações onde pessoas fazem no seu lugar, mas que na verdade não é isso, tá? É uma falsa percepção. Na verdade, elas estão ali, ou às vezes entrando no lugar de salvar você, sendo sua salvadora, ou te
olhando, de repente isso acontece muito, de olhar com dó e aí fazer no seu lugar, mas esse fazer no seu lugar, lembrem-se, não existe. Por quê? Porque o sentido maior é seu. Outra pessoa pode fazer no seu lugar, mas dentro do sentido dela. Ou seja, não vai ser a mesma coisa. E tem o outro lado que não é bacana, porque é como se tirasse ou cortasse suas mãos, ou suas pernas, ou sua cabeça. Você se sente, querendo ou não, ali aleijado, tá? Então lembrem-se sempre disso. E aí, diante dessa falta de clareza, dessa falta de abertura de percepção sobre o que depende de mim, só eu que posso fazer, sair desse óbvio e trazer e entrar mais profundo nesse tema e nisso dentro de você, é que existem muitas pessoas que no dia a dia estão inquietas, estão insatisfeitas com a vida, elas querem mudar um monte de coisas, elas têm desejo de fazer algo diferente, tá? Mas estão insatisfeitas ali com a vida que estão tendo, com o dia a dia, desejando algo diferente do futuro, numa angústia, numa infelicidade, e o fazer, a realização não acontece. Fica muito ou nas desculpas, ou fica muito no vitimismo. Por quê? Porque não tem essa clareza. Então, o que eu proponho? Uma das coisas que eu quero propor para cada um de vocês aí, se fizer sentido. Em algum momento, depois da live, hoje ou amanhã, quando der certo para você, sem procrastinar demais, sem procrastinar, tá? Senta, é coisa de no máximo 10 minutos. Pega uma folha ou um papel e vai lá, anota quais são as coisas que dependem de você e que é só você que pode fazer. Você vai perceber o quanto que ao anotar e trazer toda essa clareza, o quanto que de uma forma muito natural e sem esforço seu, já move aqui dentro da sua fisiologia e você acessa o seu recurso interno potente de autorrealização. E ali algo vai fazer a sua percepção das situações, do que você escreveu ali, que às vezes ainda não realizou, que deixou de realizar, ou que desistiu, vai vir com um novo olhar e uma nova percepção. Eu tô falando isso porque eu já fiz isso, e é exatamente isso que acontece. Mudou totalmente quando ali no congresso eu parei para pensar, não, Isabela, você tá por fora, não é nada disso que você tá achando que é, tá? Então, eu proponho que vocês façam essa lista e depois vai pensando um por um. Qual é o próximo passo para então realizar o que só você pode fazer? Se precisar, peça ajuda, sim, mas lembrando que é você que põe a mão na massa, é você que realiza, é você que é a autorresponsável por isso. O compromisso é primeiramente com você. E para isso, o que nós precisamos? Entrar lá naquele lugar que a psicologia traz, alguns livros, né, dentro da autoajuda, livros humanistas existenciais, que é o autodesenvolvimento. O que quer dizer isso? Esse autodesenvolvimento, tá? Eu fazer algo que só eu posso fazer, é eu ir para um nível acima, é eu dar um passo à frente. E esse passo à frente, ele envolve autodesenvolvimento. E para a gente chegar nesse lugar, o que é preciso? Romper alguns laços, algumas amarras, tá? Saber de todas, conquistar todas as suas dimensões humanas, as áreas da sua vida, física, emocional, mental, social,
espiritual. Dentro dessas áreas, o que é que depende só de você e é só você que pode fazer? Todo desenvolvimento, gente, e principalmente todo autodesenvolvimento depende e exige com que a gente rompe com padrões, com comportamentos já condicionados. Se eu cheguei aqui, algumas coisas eu desisti, não tive clareza, e a partir de agora eu vou ter uma clareza maior, eu preciso de mudar a minha forma de pensar, a minha percepção e o meu comportamento, os meus padrões, para eu ter novos resultados e diferentes resultados. E aí eu lembro na época que eu li um livro, que é do Drucker. Vamos lá, Isabela, lembrar o nome desse livro. É alguma coisa, Desafios do Século XXI. Não lembro, lembrei o nome do autor, Drucker. Peter Drucker. E o que na verdade eu lembro desse livro, que na época, quando eu entrei para entender isso que eu trouxe, que começou a me trazer esse start lá no congresso, foi o que ele diz o seguinte, que o autodesenvolvimento passa por eu gerenciar a mim mesmo. E o gerenciar a mim mesmo significa eu me colocar onde eu possa fazer algo em que vai ter uma contribuição muito grande para mim e também para a sociedade, tá? É eu ali me manter mentalmente ativo, aprender a como e quando mudar. Para eu aprender esse como e quando mudar, eu preciso dessa listinha do que são as coisas que dependem de mim só. Eu que posso fazê-las. É o primeiro e essencial passo, tá? E aí há essa visão de futuro, né? Há essa possibilidade de enxergar essa visão de futuro, e quando a gente enxerga esse futuro, nós somos chamados a realizar, a agir, a atuar aqui no momento presente para chegar lá. Então, essa clareza é extremamente importante dentro desse tema. E aí, lembra que eu falei para você que eu ia trazer um teste? Então, se você tá aí com caneta e papel, vamos lá. Foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa ela foi publicada na revista Fortune, tá? Eles fizeram pesquisa com pessoas bem-sucedidas. Então, qual que é a notícia que eu quero trazer para vocês, né? Que o mudar é possível, sim, desde que tem tudo isso que eu já trouxe para vocês antes, desde que eu iniciei a live. Essa pesquisa foi feita com pessoas bem-sucedidas, e quando eu trago bem-sucedidas, é de sucesso em todas as áreas da vida delas. E um aspecto que eles escolheram e que foi comum entre todas essas pessoas bem-sucedidas, eles fizeram ali uma fórmula matemática, tá? E eles trouxeram que todas essas pessoas que fizeram parte da pesquisa deles, elas bem-sucedidas, elas falharam em média 7 vezes antes de se saírem bem no que se propunham fazer, no que somente elas é que tinham que fazer. A maioria delas falharam em média 7 vezes. E aí, esses mesmos estudiosos, diante da pesquisa que eles fizeram com essas pessoas, de vários aspectos da vida dessas pessoas, eles colheram informações, tá? E eles listaram as atitudes que todas essas pessoas de sucesso que eles pesquisaram tiveram e ainda têm.
atitudes que ajudaram elas a serem bem-sucedidas. Papel e caneta na mão. Você vai colocar, numerar aí de deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. De 1 a 10. Quem quiser se ao ter essa percepção aí. Eu vou falar atitude por atitude dessa pesquisa que os estudiosos trouxeram. E você vai se perceber numa escala de 0 a 10. 0 é que essa atitude praticamente não faz parte hoje no seu dia a dia. 5 é que você tem ela em algumas situações, mas você ainda não utiliza ela do jeito que você pode utilizar. E 10 é que ela faz parte do seu dia a dia, sim. Você vive ela, todas as situações que dá para vivê-la de forma plena. Primeira atitude. Ter paixão pelo que faz, colocando afeto nas coisas. De 0 a 10, dê a sua nota. Pezinhos no chão, exatamente como você está nesse momento. Não é como você gostaria de ser, não, e de estar. É como está essa atitude para você aí. A segunda atitude. Dedica-se. Você é dedicado e persistente. De 0 a 10. Pontue aí como é isso para você, como é você. Terceira atitude. Tem visão de futuro. Quarta atitude. Você é proativo. Você assume responsabilidades e corre alguns riscos. Risco calculados. A quinta atitude. Você tem uma visão positiva da vida e um alto astral. Esse alto astral quer dizer o seguinte: leveza. Você leva a vida, o dia a dia com leveza. Sexta atitude. Tem foco. Olha, isso é importante, principalmente para o momento que estamos vivendo da pandemia. Tem foco na qualidade de vida. Continuando ainda, fazem do presente os seus momentos felizes, usando bem o seu tempo e colocando toda a energia naquilo que é verdadeiramente significativo para você. Essa para mim eu acho show. Vai lá. Adoro, gente. Quando eu fiz esse teste, parei para pensar e me ver ali. Vou te falar, realmente, o que depende de mim sou eu mesma que tem que fazer. Tenho essa convicção e eu quero que vocês saiam da live também com essa convicção. Próxima atitude, aprende com os próprios erros e com os erros dos outros. E não valorize as situações negativas. Tudo tem um lado negativo e positivo. Teve um negativo, beleza, olhei, mas aqui eu vou ficar com um positivo. É exatamente isso. Oitava atitude. Você é flexível e resiliente. Você tem a capacidade de superar os limites. A nona atitude. Tem facilidade para se relacionar e conviver. E a 10ª e última atitude dessas pessoas que são bem-sucedidas. Desenvolve o seu autoconhecimento, porque ele será a base do seu sucesso. Autoconhecimento. Não tem como escapar dele se você quer ser bem-sucedido. Não tem como você ser bem-sucedido e ter sucesso se você não se conhece. Olha aí, tá? Se der, faz um gráfico aquele no papel mesmo, de torres,
e vai colocando para você ver como que você está. Esse gráfico, esse resultado, ele diz muito sobre você e sobre como você está aí diante do seu recurso interno que todos nós temos aqui dentro de nós, acessíveis, de autorrealização, de autorresponsabilização, tá? E aí, essa pesquisa traz que um ponto importante que existem nessas pessoas bem-sucedidas é a persistência, tá? Anotem isso daí, o quanto você é persistente ou não. Se são coisas que só você pode fazer, que depende só de você e só você pode fazer, tem significado e importância para você, então tem grandes chances da persistência tá aí mandando ver. E aqui eu deixo com vocês 3 dicas. 3 dicas que eu tracei para mim depois que eu caminhei por esse caminho e que eu vou compartilhar com vocês. 3 dicas que para mim foram essenciais e que muito me ajudou a olhar para esse tema, para isso que a gente está conversando aqui desde as 8h10 na live de hoje. E que me ajuda muito dia após dia. Isha. Esse Isha eu gosto. Isha é porque a coisa ficou aí bacana, a reflexão tá sendo valorosa. A primeira dica: reflita se você está vivendo o seu sonho ou o sonho de outros. É fundamental. Você deixa eu falar um oi aqui pro meu filho? Não sei se o meu netinho tá aí vendo a vovó na internet. Que saudade, falei de vocês agora mesmo. Reflita se você está vivendo o seu sonho ou está vivendo o sonho de outros. Aí eu volto lá no exemplo que eu dei. Eu volto lá naquilo, na dependência do outro. O que só você pode fazer diz respeito a seu sonho, tá? O seu sonho, né? Agora isso é Isabela mesmo, o seu sonho, ele tem que ter a sua cara. Ele precisa fazer sentido pra você e ponto final, e pra mais ninguém. Se quem quiser vier junto, embarcar junto nessa, ótimo. Companhia, ajuda, força, boas energias são sempre muito bem-vindas. Mas o seu sonho, ele precisa fazer sentido só para você e mais ninguém. Dica número 2. Não atire para todo lado. O que faz, em geral, as pessoas atirarem para todos os lados? A indecisão. O não saber o certo de si e do que ali deseja. E exatamente não saber que o que realmente depende de mim, que só eu posso fazer. Responder a pergunta lá inicial, tá? E aí, a indefinição faz você perder tempo e energia. E vou te falar, tempo e energia é ouro. É ouro. Sempre foi e hoje ainda é mais ainda. Então, defina onde você quer chegar. Tenha metas claras, objetivas. Responda a pergunta inicial da live. O que são as coisas que dependem de você e só você que pode fazer? E a terceira dica: seja o melhor no que você faz. O melhor para você. Você sempre se superando. É uma comparação injusta eu me comparar com uma outra pessoa. Isso é injusto. Por quê? Porque eu sou eu, a outra pessoa é outra pessoa. Eu tenho a minha história de vida, as minhas potencialidades, minhas fraquezas, e a outra pessoa é a história de vida dela com a potencialidade e as fraquezas dela.
É uma comparação injusta. Então, seja o melhor no que você faz, você com você mesmo. Estude o que precisa ser estudado, né? Deixe de desperdiçar tempos com inutilidades. Livre-se do que te dispersa, do que te distrai, do que rouba o seu tempo e suas energias, né? Seja cauteloso aí, desde as redes sociais, as mensagens que se compartilham, o que você escolhe para ouvir, para ver, né? Essa caminhada, e isso eu falo mesmo com o pezinho no chão, não é fácil, tá? Porque eu já entrei nesse caminho, já caminhei por aí. Só que uma coisa eu falo para vocês, mas ela pode ser muito mais simples do que você imagina. Porque foi essa a percepção que eu tive ao final, depois de todo esse autoconhecimento e esse autodesenvolvimento sobre o que eu tô trazendo aqui para vocês hoje. Não foi fácil, mas ela foi muito mais simples do que eu imaginava que seria. Nada muda se nós não mudarmos. Não existem fórmulas mágicas nem receitas para isso. Existe você com a sua história, com as coisas que você sabe que depende de você e só você que pode fazer. É começar com isso. E isso já é o essencial e o suficiente para você começar essa caminhada, esse novo olhar, essa autopercepção. Esse movimento que há uns 10, 11 anos atrás eu fiz comigo, né? E que foi muito de grande valor e importância a estar me transformando a cada dia na mulher e na pessoa que eu me percebo e o que eu quero para mim. Fez sentido para você? Me traz aqui, me compartilha. Tem algo que você queira perguntar? E você que está assistindo aí a live gravada, se tiver algo para compartilhar ou para perguntar, coloque aqui nos comentários ou me chama no direct ou vai lá pro grupo do Telegram. Me contem aí, ok? Vou ver se tem alguém que quer trazer algo, compartilhar, dá só uns segundinhos aqui. É um convite muito, muito valioso para se olhar para esse lugar, tá? É uma caminhada que os resultados, o que você chega ali ao final, é de grande valia e vale muito a pena, ok? Ok, então, continuem comigo, fico grata à audiência, à participação de cada um de vocês, né? E a live vai estar gravada, se você quiser revê-la, vai lá, revê-la se precisar. Eu vou estar colocando amanhã nos stories as 10 atitudes, tá? Para você estar aí novamente entrando em contato com elas. E se você fez esse teste e viu como que ficou o gráfico no dia de hoje, coloca aí nessa folha a data de hoje, guarda, para daqui, vamos supor, 1 mês ou 3 meses você de novo fazê-lo e você perceber a sua evolução diante disso. É muito bacana. Ótima noite para todos nós, ótimo descanso. E terça-feira que vem eu volto aqui com a live com um tema muito bom também, que vai ser aí definido ainda. E se você faz parte lá do meu Telegram, coloca lá qual é o tema que você quer que seja o tema da próxima live, ou coloque aqui logo após nos comentários, né? Qual tema que você gostaria e quer, qual tema que você quer que eu traga pra gente conversar na live. Gosto muito disso também. Até, ótima semana, ótimo feriado aí chegando e fiquem com Deus.